isso, né? Como que as obras de saneamento você não vê. E é exatamente por isso, né, Paulinho? Até para Paulinho, que o Max Weber ele tem uma frase, ele diz que existem dois tipos de política. Ele fala isso no livro Ciência e Política. Existem os políticos que vivem de política e existem os políticos que vivem para a política. Infelizmente, o nosso país é assolado pelo primeiro grupo. Porque onde você vê menos investimento é exatamente na área do saneamento. O que nos pouparia uma fortuna em saúde. Já que vocês sabem que saneamento básico é muito importante para você não ter uma população doente. E a gente está em pleno 2012. Pessoal, olha para a nossa cidade, olha lá na sua conta de água da sua casa, está lá, está o esgoto certo. Só que onde vai o nosso esgoto? In natura, certo? No Ribeirão Bauru. Esse é um descaso muito grande do poder público em relação a esse assunto. Para a gente chegar aqui, como vocês sabem, para você entender o que está acontecendo agora, você precisa entender o quê? Como nós chegamos aqui. E vocês sabem que o problema aumentou sobremaneira, esse problema ambiental, do século XVIII para frente, certo? Do século XVIII, onde ocorre, como vocês sabem, a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra. Como vocês devem se lembrar, a Inglaterra sentiu a solidão do pioneiro, certo? A Inglaterra reuniu todas as pré-condições para ter sido a nação que, em primeiro lugar, rumou uma industrialização, saindo da produção manufatureira e passando para a produção industrializada. No século XIX, vocês sabem que essa industrialização ela se expande pelo restante da Europa e para os Estados Unidos e também para o Japão no finalzinho do século XIX. E no século XX, os países periféricos também vão se industrializar, certo? No pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o problema aumenta sobremaneira. E é só ali, a partir de 1950, que essa questão começa a ser levantada pelas autoridades. É só você pegar uma imagem, uma gravura, de você ver uma cidade, você ver Londres, ver Manchester, no século XVIII, não parecia uma cidade, parecia uma favela, certo? Você pega o Brasil no início do século XX, a quantidade de cortiço que São Paulo e Rio de Janeiro tinham, era uma coisa impressionante. Vocês se lembram que isso acabou até gerando uma guerra, a destruição desses cortiços, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, certo? No início do século, lá no governo de Rizaldes. A partir dos anos 50, você vai ter uma série de autores. Isso aqui, ó, mostra para vocês que é uma charge e ninguém está isento, certo? Você pode morar onde você quiser, que as multinacionais sempre estão ao seu redor. Não importa onde você vá, elas estão lá. Vocês, não sei se vocês conhecem essa obra aqui, essa autora, que é o Carson. Ela escreveu esse livro nos anos 60. Vocês se recordam? Pessoal, desde o finalzinho do século XIX, o desenvolvimento das ciências naturais, da biologia, da física, da química, o homem passou a ter uma crença no progresso sem fim, certo? Ela dominava a mente das pessoas, a crença no progresso. Essa autora, ela vai fazer uma crítica veemente em relação a esse tipo de pensamento que a gente acalenta, que a gente vem alimentando desde o finalzinho do século XIX, ou seja, a crença no progresso. E ela vai fazer um estudo falando sobre o pesticida, certo? Que vocês não tiveram o desprazer de conhecer, que é o DDT, certo? Já que ele foi banido. Essa mulher aqui, essa autora, pessoal, até hoje ela é referenciada como uma das figuras mais importantes sobre esse processo de conscientização ambiental, certo? Esse livro aqui é muito interessante. Se algum dia vocês tiverem tempo disponível para ler, leiam, com certeza que ela escreve de uma maneira que aquele tipo de autor que você só consegue fechar na hora que você chega ao final do livro. Muito interessante essa obra aqui. Só lembrando para vocês uma coisa, ela, apesar de eu ter colocado ali em destaque, ela não é a única, certo? Ela não é a única, ela não foi a primeira pessoa a falar sobre os problemas ambientais.
mas ela acabou ficando conhecida como uma pessoa que mudou completamente o enfoque, certo? Isso aqui acabou colaborando, porque ali nos anos 60, você tem a geração hippie, certo? A geração do paz e amor, e os ambientalistas também nascem nesse contexto. Pessoal, nessa época, tinha acabado de nascer a ONU, certo? A ONU nasceu em 45. E a ONU começou a se preocupar, as Nações Unidas começaram a se preocupar com o quê? Em montar conferências exatamente para se discutir as questões ambientais, certo? Pessoal, a primeira, eu destaquei aqui, ó, nós destacamos na verdade, apenas 4. Pessoal, mas a gente poderia ficar aqui até as 8 horas da noite hoje falando só sobre reunião para se discutir o meio ambiente. Todo ano, pessoal, tem reunião sobre o meio ambiente. Tá? É que assim, mas tem gente que fala, mas no mais 20 foi a única, não foi a única. O pessoal comentou, porque foi aqui, é claro, e foi a no mais 20 em função da Eco 92. Mas você teve em Estocolmo, na Suécia, a primeira reunião ambiental da ONU, e que aí já começa a ter uma ideia da questão do desenvolvimento sustentável. Porém, nessa data de 72, nós não tínhamos ainda aqueles relatórios do IPCC. Lembra que IPCC é Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Isso foi lançado na década de 80. A partir daí é que a situação ficou mais preocupante. Porque a questão de 72, por exemplo, você discutisse a questão de desmatamento, de poluição hídrica. Você poluiu o Bauru, quem se ferra é Bauru, ou melhor, cidades aí na frente. Tá? Agora, você poluiu o ar aqui, o mundo é prejudicado, porque o ar é dinâmico. Então, essa problemática do clima, ela tornou muito mais preocupante a questão ambiental do que até então. Tanto que depois dessa década de 80, todas as reuniões que foram feitas, todos os anos inclusive, discutiram e quase que em prioridade a questão climática. Tá? Porque é o que mais chama atenção. Claro, o desmatamento, tem o desmatamento, mas ele leva a um problema também climático. Então tudo acaba relacionado à questão climática em si, dentre outros fatores. Tá? Então, em 80 que você vai ter esse relatório. Aí você vai ter depois a Rio 92, que foi a primeira reunião da ONU no Brasil, tá? Que nessa Rio 92, a gente vai falar aqui, discutir muito a questão desse desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 21, certo? E você pode depois para 97, que a gente falou no caso das principais. Lembra que em 97 nós já estávamos sabendo do efeito estufa, e a reunião de Kyoto foi simplesmente em função da questão climática. Por quê? Foi uma reunião onde você teve como objetivo a redução dos gases que provocam efeito estufa. Perceba que, devido a tamanha preocupação, cria-se uma reunião em função disso apenas, que Kyoto. E para você ver, Kyoto, por exemplo, se você pegar aí Estados Unidos, que é o cara que mais polui, não assinou Kyoto. Vai se comprometer a assinar Kyoto em 2007. 10 anos depois da reunião feita em 97. Tá? E mesmo assim ele se comprometeu a assinar. E Kyoto, não sei se vocês se lembram, acaba esse ano. Tá? Quando foi feito em 97 Kyoto era para durar 15 anos, apenas isso. Para ver o que iria acontecer nesses 15 anos. O resultado é um fracasso total. Tá? Para variar, né? Por quê? Porque não foi atingido aquilo que não chegou nem a metade da meta estabelecida para ser atingido. Tanto que o ano passado teve na África do Sul a COP17. Lembra que COP, a mais famosa foi em Copenhague. Tem gente que pensa que COP é de Copenhague. COP é a conferência entre as partes, conferência entre os países. Tem desde 95, tanto que foi a 17ª ano passado na África do Sul. Esse ano é no Catar. Qual o objetivo da COP o ano passado? Ele prolongou Kyoto até 2017. Ou seja, viram que o resultado final era um fracasso, tá? E prolongaram Kyoto até 2017 para ver se termina pelo menos com um resultado melhor do que esse divulgado hoje. Porque vamos falar que é praticamente assim, um absurdo você aceitar isso de resultado. Né? Mas fica evidente que as reuniões que acontecem, que a gente citou desde 72, não resolve, cara. Na teoria tudo é muito bonito, na teoria tudo é muito fácil, mas a prática é outra coisa bem diferente. E não adianta também, sabe, ficar fingindo, faz de conta, brincando, que não, ou você faz, ou então não fica fazendo esse tipo de coisa. Né?
Acho que tem que resolver a coisa de maneira um pouco mais rápida, sensata, enfim. Tá? Uma prova dos fracassos é que outro, por exemplo, que teve que se prolongar por conta do resultado aí ter sido ridículo. Só acrescentando um dado, em relação ao protocolo de Kyoto, o objetivo é reduzir, fazer essa redução para níveis, diminuir essa porcentagem aqui em relação a 1990. Não conseguiram diminuir nem em relação a 92. A 92, quando foi feito. Você imagina agora um ritmo de crescimento que a gente teve nesses últimos anos, apesar de, no momento, a economia está passando por uma crise, a economia mundial, mas imagina o quanto aumentou a emissão desses gases. Ou seja, além de não ter reduzido, a gente teve um aumento da emissão desses gases que provocam o efeito estufa. É aí que vai entrar a questão do G7. Né? A grande briga hoje é os países ricos poluíram pra caramba, desmataram, enriqueceram. Porque, cara, para você desenvolver, você vai ter que poluir. Não tem como, entendeu? Você vai ter que desmatar, você vai ter que... Tem como você, obviamente, fazer isso sem agredir, mas a gente não conhece. Na prática, pelo menos, não existe. Teoria está aqui, mas prática não. O que acontece é que o G7 fez tudo isso. Ótimo, muito bonito, ficaram ricos. Agora que chega a vez dos emergentes, que é a gente, não pode. Não pode, degrada, não sei o quê. Então, você vê por aí também a politicagem por trás. Você vê que tem segundos interesses por trás disso. Entendeu? Claro que não vamos, né? Não é assim, continua. Não é assim. Mas você não tem, por exemplo, a ajuda em nenhum momento quase dos países ricos para que esses emergentes agora continuem desenvolvendo de uma maneira sustentável. Então fica meio que evidente a questão da não ajuda dos ricos, simplesmente por interesse mesmo. Né? Não é interessante que você tenha outros países. Se você teve 5 países ricos no mundo que desenvolveram e poluíram, é óbvio que você vai ter o menor desmatamento do que 10, 15 países ricos. Só que agora é a nossa vez, cara. Agora que chega a nossa vez, não pode. É aquela velha história, você chega com um cara que tem 40 anos de idade, que ele sempre trabalhou, nunca teve dinheiro para comprar um carro, né, zero na vida dele. Aí ele vai comprar, juntou dinheiro. Aí você chega para ele e fala assim, ô amigo, seguinte, ó, eu sei que você juntou dinheiro, você vai comprar o carro dos seus sonhos, mas não compra não. Porque esse carro que você vai comprar polui demais. Cara, e o processo, entendeu? Ele falou assim, agora você vai falar isso aí, você andou, por exemplo, numa Dodge Ram diesel que poluía igual o caminhão da dengue durante 30 anos, você vai falar, para eu não comprar esse carro, você entendeu? Então é um pouco complicado, né? Você, na verdade, colocar isso agora para os emergentes. Então, todo mundo sabe que precisa ser assim, mas a gente nem ajuda recebe dos ricos, por exemplo, nesse sentido. Tá? Bom. Em termos, porque vocês sabem que hoje os países criaram um mecanismo que eu acho lindo, que é a da compra de emissão de carbono, daqueles títulos. Então, é bonito isso. Exato. Você paga para poder continuar poluindo o meio ambiente. Os países que não produzem tantas emissões vendem título para os países que superam a sua cota. Ou seja, é a permissão avalizada para você poder continuar. Exato. É simplesmente um meio de conseguir, de aceitar essa poluição. Não, você pagou, não tá bom. Ou seja, igual a multa, né? Não, você pagou a multa, então você cobra 200 por hora. Quer dizer, não é por aí, né? O pessoal pega essa questão do crédito de carbono, que era para diminuir, por exemplo, o lançamento, né, de gases aí, e utiliza isso como um argumento para poluir mais. Porque faz, né? Que se dane, vão poluir, porque depois eu pago a multa ou o crédito de carbono que eu comprar compensa o que eu poluir na produção, vou ter mais tempo. Então perceba que isso foi criado com um propósito, mas é utilizado de uma outra maneira. É utilizado como uma desculpa, como uma justificativa, como um caminho que você acaba seguindo para conseguir poluir, né? Para tirar aquele sentimento de culpa, por exemplo, que você tem. E não é, né, o correto. Pelo menos não seria. Aqui é uma imagem do buraco da camada de ozônio que, segundo as pesquisas, já não é o maior problema, já não é mais tão preocupante no caso quanto a questão do efeito estufa, quanto a questão, enfim, de outros problemas.